A ideia de montar o festival, o Levante, surgiu porque os municípios vizinhos aqui, como Pedro Osório, tinha o Terrecor, ainda tem até hoje. O Reponte era feito em São Lourenço, né? Na época tinha o Círio em Pelotas, então por que o do Capão não ter o seu festival, né? E na época com amigos já andava rodando nesses festivais aí, a gente queria ter o nosso aqui. E então isso foi por volta lá de 2000, por aí que surgiu essa ideia, o ano 2000, 2001. Só que a gente não conseguiu, até na época a gente tentou fazer, a gente fez um projeto, mas não foi aprovado na LIC, né? E aí mudou a gestão e tal, e aquilo ficou stand-by por um tempo, né? A diretora Ana Mota, que era diretora de Cultura e Desporto, e por que não fazer um festival? E aí a Ana sabia do projeto que a gente tinha feito, né? E ela, mas vamos conversar com o prefeito, né? Na época o prefeito era o Schmidt, né? Tava na sua segunda gestão, né? Isso era no 2007, essa conversa, já esperou um bom tempo, né? Secretário de Finanças na época, o Paulo Caldeira, era um homem muito seguro no dinheiro, né? E como tem que ser, né? Com o dinheiro público, e me pediu para mim botar no papel o projeto, atualizar o orçamentos. E aí eu peguei o orçamento da Festa da Melancia e eu disse, olha, eu consigo encaixar o festival dentro aqui da Festa da Melancia. A gente ocupa o festival 2 dias, sexta e sábado, né? E a festa a gente encaixa shows nativistas, shows tradicionalistas, nesses 2 dias. E aí o domingo fica para shows populares, né? E então peguei o orçamento, montei o projeto e foi aprovado, né, pelo secretário, né, pelo prefeito na época, e a gente executou o primeiro Levante. Na cidade ou na campanha, vivo onde me convém, a querência me acompanha, e onde eu for vai também. A casa não delimita, o amor não é residente, a querência nos habita, viaja junto com a gente, a querência nos habita, viaja junto com a gente. Quando os idealizadores do Levante, né, construíram o projeto e a gente, todo mundo que era desse meio nessa época, porque a gente sabe, assim, os idealizadores foram o Hugo, o Celino, o Paulo Leite, e aquilo ali foi uma forma de muito carinho que foi feito o Levante. Quando surgiu a ideia, idealizaram, porque da idealização até o projeto de construir, propriamente dito, vamos fazer o festival, é uma distância muito grande, correr atrás de patrocínio. Como é que vai ser o festival? Vai ser da canção gaúcha, vai ser o festival nativista, como é que vai ser da canção? Isso tudo tem nome. No nome do festival abre vários leques de como ele vai ser feito. E busca de jurado e perfil. O significado do festival nativista, como no contexto geral, entre todos os festivais, né? O nosso a gente quis dar uma ênfase, inserir os artistas locais, né, no meio nativista. Escrevi as letras, mandei, o Plínio também, nós fazíamos muita coisa junto, aí o Plínio, e aí eu sempre gostei, eu bebi muita água na fonte do Plínio. Plínio é uma fonte inesgotável de cultura. Então a gente, quando por ocasião da passagem da triagem, que ligaram para nós, a música tal passou, a música tal, passou a música do Plínio, a gente sempre pergunta um pelo outro, passou a minha, mas é do fulano, passou? Passou qual? Passou Negrito Americano. Vieram para os engenhos
charqueadas e plantações. De África, bravos guerreiros perdidos pelos porões. De África, bravos guerreiros perdidos pelos porões. Mulata, moleque, mambembe, seu dengue teima em resistir. Na bola é bamba, zabumba, repique, tico e piano, negrito americano. O Levante da Canção eu vejo assim como um festival muito importante dentro do contexto regional. O Rio Grande do Sul tem os festivais acontecendo desde 1971. Iniciou com as Califórnias, a Califórnia da Canção Nativa de Uruguaiana, que deu início a esse ciclo dos festivais que até hoje perdura. E a arte nativa é uma forma muito especial de falar do regional, de uma forma um pouco mais poética, uma forma mais trabalhada no sentido de buscar pesquisa, origens, enfim, fazer com que a nossa cultura chegue de uma outra forma até as pessoas. É importante salientar que o nosso festival aceita músicas do Mercosul, né? Então tem artistas, já teve participantes uruguaios, argentinos, né? Até 2 músicas, né, podem ser escritas em letra espanhola, podem passar na triagem. A gente recebe muitas, né? Barcos que se quedan noche y día navegar, con una mirada más tranquila que del todo en su lugar. Y al final del día, barcos y arenas encontran su destino a beira-mar. A gente sempre quis inserir os locais. Então, até a 7ª edição, 4 locais e 10 músicas da fase geral. Quando surgiu o Levante, quem escrevia que tinha eu e outro só, era eu, o Plínio, né? Porque no primeiro Levante nem o Garnizé escrevia, ele não tinha uma caída, uma vertente nativista. E aí eu comecei a escrever o tema sobre a pedra. Hoje, meio ano antes do festival, já estava pronto, gravada, e aí eu fiz o tema sobre a pedra, que foi a Chacareira de Santa Luzia. Mais bruto que a pedra é mormaço que queima a alma da gente. Mais bruto que a pedra é mormaço que queima a alma da gente. Mas sigo surrando um ponteiro porque sem dinheiro o homem não é gente. Mas sigo surrando um ponteiro porque sem dinheiro o homem não é gente. Mas um dia de levante, da tarde que cai tranquila, levanta cavaco no estouro, defenda Santa Luzia. Levanta cavaco no estouro, defenda Santa Luzia. E eram distribuídas 7 músicas na sexta-feira e 7 músicas no sábado, né? A gente sempre fez o festival sexta e sábado, até hoje, né? Em todas as edições. E então isso foi muito importante porque de lá para cá, de 2008 para cá, a gente teve vários artistas locais que se revelaram no Levante, né? Músicos que nunca tinham subido num palco, né, de um festival nativista, né, e começaram a participar de outros festivais aqui próximo a Capão do Leão, né, artistas, por exemplo, o Éder Rosa, vou citar o André Santos, né, que sempre tiveram lá daquelas primeiras edições. Eu fiz As Mãos de Antônio pro seu Antônio 1 ano depois de ele falecer, e eu ganhei o festival também com ele. E eu fiz uma homenagem para ele e para Dona Marília, que é a esposa dele. E aí nessa letra, eu expus todo, desde que o graniteiro levanta
até ele retorna para casa, romantizado, claro, né? Porque a gente não consegue botar, porque o graniteiro, o ofício de graniteiro é uma coisa tão bruta que às vezes fica muito difícil romantizar numa poesia. Não tem nada de muito belo, é doloroso, é olho, é explosão. A letra é um romance dele com a Dona Maria. As mãos de Antônio. Antônio acordava com os galos pelas manhãs, orvalhadas e tranquilas, fazia um mate num banquito apelegado, enquanto o sol clareava as barras de outro dia. E a Rita hoje pelos cerros Antônios que graniteiam para ganhar seu quinhão. E na cidade Amarílias que o esperam, com boia pronta, um bom vinho e chimarrão. Cabelos brancos pelas geadas da vida que derreteram aos sopros de minuano. Cortavam pedras, salmorando as feridas, e pouco a pouco a vida ia lidando. Pele tostada pelo rigor dos verões, que o castigaram por baixo da lona preta. As mãos calejadas, a noite era um veludo, quando esquecidas do ponteiro e da maceta. Após nona edição, abrimos espaço para 8 composições locais, sendo que aí seriam apresentadas na primeira noite, sendo classificada 4 para a noite final. Isso foi um resultado, né, desse início com 4 canções, com 4 composições. Isso foi um início que começou a aparecer artistas, né? Eu lembro que aquelas primeiras edições eram praticamente sempre os mesmos músicos, né? Tinham poucas músicas escritas. Só se reflete aqui que temos feito. São rios que a seca não castiga ou prejudica. São rios da alma sem início, meio ou fim. E no silêncio onde visito meus recuerdos, eu mato a sede, encontro a paz dentro de mim. Eu mato a sede, encontro a paz dentro de mim. A primeira edição que foi realizada no dia 22 e 23 de fevereiro de 2008, essa aqui, né? Juntamente, né, com a festa Melancia, né? Depois o ano 2009, a gente realizou a segunda edição. Essa foi a única edição que a gente realizou junto com o Sonho de Natal, porque esse ano deu uma enchente enorme no Capão, deixou um rastro de destruição, deixou mortes, e então a gente cancelou todos os eventos. Era na época o prefeito João Quevedo suspendeu todos os eventos por 6 meses, né, o que tinha planejado, e aí o município só começou a fazer alguma festividade lá na Semana Farroupilha, depois 7 de setembro, o Sonho de Natal, e do Sonho de Natal a gente conseguiu inserir, e vale a pena citar, a gente tinha um projeto que o Francisco Adilson, que na época era diretor de trânsito, né, ele tinha um projeto aprovado no Cored, né, para fazer um festival. Então a gente inseriu esse recurso e realizamos o segundo Levante, e tinha que ser realizado naquele ano, né? Então até ficou o registro aqui, né, do Coreia do Sul aqui na contracapa, né? E depois a gente voltou, né, a terceira edição a gente voltou a realizar junto com a Festa Melancia, né, ali no Clube Independente. Depois seguiu a 4ª edição, né, também com a festa, a 5ª edição também, né?
E a sexta também teve esse mesmo caminho, sempre junto com a Festa da Melancia. Por tudo que me ensinaste, renasço a cada manhã, qual o sol que esplicha a sombra da calma dentro da rua. Te escrevo canto na alma, com pensamentos de terra, em tudo quem te começa, por tudo quem te se encerra. Com palavras de querência, te quero tanto assim. Eu faço parte do campo e ele faz parte de mim. A partir da 7ª edição, ele foi realizado junto com o aniversário do município na Praça João Gomes. Entre velhas ruínas que cantam nossas canções, e a mão eterna do poeta ainda enternece a vela, o canto dos corações. Depois teve um hiato, né? Teve um tempo de 4 anos sem realização, e retomamos ele na 8ª edição, né, em 2022. E nesse momento, nesse ano, a gente deu uma repensada, né, de fazer algumas modificações, né? Fizemos o quê? A gente juntou, eu pensei em realizar uma fase local um pouco maior, né, inserindo 8 músicas. Conversei com o patrão do CTG, Tropeiro do Sul, que é o Marcelo Leite, né? Conversei com ele se era possível a gente fazer uma edição de uma fase local lá no CTG. E o CTG abriu as portas, né? a gente realizou, e desse momento teriam 8 músicas classificadas, né? E a gente ia fazer a escolha de 4, os jurados, né? Lógico, os jurados escolheram 4 músicas para irem ao palco do 8º Levante. No palco do 8º Levante, né, seguiu aquela temática de 7 músicas, sexta-feira, 7 músicas no sábado. Quem segue nos corredores, tocando pingo por diante, livrando o casco da pedra que o retorno lhe garante, é muito mais que o respeito, cuidar além do semblante, é muito mais que o respeito, cuidar além do semblante. Quem segue nos corredores não quer ir noutro caminho, não escolhe pelas flores se já conhece os espinhos, e se encontra com si mesmo nas dobras de andar sozinho. Pro 9º, né, a gente teve uma outra ideia, que foi recolocar essa fase local e com 8 músicas na sexta-feira, né, classificando 4 músicas para a noite final. Se a luta é parte da vida, venho dando risada. Assim vivo de chacreiro, um corpo sobre a querência, com suor regando o solo, mesclo sonhos e experiência, na lei inquieta dos anos pra sustentar a existência. Assim vivo de chacreiro, um
corpo sobre a querência, com suor regando o solo, mesclo sonhos de experiência, na lei inquieta dos anos, pra sustentar a existência. Como CTG, a gente fez uma primeira edição lá, e aí eu pensei, né, por que não resgatar aquele festival antigo, que foi o primeiro festival realizado aqui no município, né, em 1988, né, que o Francisco Adilson foi coordenador, né, naquela época, né, desse festival. Então, só teve uma edição, que é o Rodeio da Canção Nativa, né? E aí, conversei com o Chico, né? Chico, tô com essa ideia aí, quem sabe, o que tu acha da gente fazer a gente resgatar esse festival lá para dentro lá do CTG, onde foi a sua casa mesmo, né, da primeira edição, mas num outro formato, um festival temático, né? O festival temático é aquele que se apresenta um tema, né, a sexta-feira, e os músicos têm 24 horas, para até menos que isso, 22, 23 horas, para apresentar a composição pronta, referente ao tema. E ele adorou a ideia e tal, a gente pensamos como fazer e tal, montamos um regulamento e a gente colocou em prática, né? E qual era a premiação desse festival? Garantir uma música na fase geral do Levante, já com ajuda de custo da fase geral. Então a gente permitiu que o CTG resgatasse aquele evento antigo, né? E a gente realizou a segunda edição classificando uma música para o nono Levante. Eu participo do festival já desde a terceira edição. Comecei participando aqui através de algumas amizades que são do Capão do Leão, né? Então comecei participando das fases locais, principalmente, né? Com composições ora defendidas como intérprete, ora defendidas como instrumentista, parcerias de composição, né? Normalmente eu componho melodias e arranjos. Não quero ser a lembrança aprisionado em moldura, tampouco ser referência pra guitarra e partitura. Nas circunstâncias da vida, a essência nunca se vai. Um dia aprendo por filho, do outro igualmente por pai. Originalmente, e até hoje ainda se mantém assim, os festivais estimulavam uma premiação para primeiro, segundo, terceiro lugar, para a melhor letra, para a melhor melodia, para o melhor intérprete, melhor arranjo. O Levante trouxe uma outra ideia. O Levante não investiu no prêmio aos destaques e fez um esforço de dar uma ajuda de custo diferenciada, melhor, para todos os participantes. Esse exemplo foi seguido por vários festivais. Com isso, o que aconteceu? Houve uma melhora da qualidade das músicas no palco. Por quê? Com a ajuda de custo melhor, os autores das músicas buscaram fazer arranjos melhores, usar melhores músicos até, que são mais caros, na verdade, né? E melhores intérpretes. O palco é composto de muitas coisas, de um bom intérprete, de uma boa letra, de uma boa melodia, mas também é muito impactado pelos músicos que estão no palco e pelo arranjo desses músicos no palco, porque eles dão uma qualidade diferenciada, né? Os músicos virtuosos, né, passaram a ter um espaço maior. Os arranjadores passaram a ter um espaço, uma procura
maior por eles, né? Os melhores arranjadores nem sempre tinham espaço porque não tinham remuneração para eles. E isso foi decisivo, eu acho, na mudança de qualidade de muitos festivais que eu acompanho. E é a esse fato que eu atribuo uma boa melhoria no palco dos festivais que acontecem hoje. Repetimos, depois a terceira edição, classificando mais uma para o 10º. Outros olhos trazem a vicinalidade quando enxergam o pulsar do coração. Me empresta a luz dos teus olhos pra iluminar teu caminho que me leva ao teu olhar, pra não andares mais sozinho a vida. E quando amanhece o dia, vem cruzando o val da Sanga, entre Araçá e Pitanga, pra enfrenar a poesia. O campo que habita em mim, com lumes de pirilampos, bem distante da cidade, sem pretensão ou vaidade, e refugam na porteira ao se topar com a maldade. O campo que habita em mim, bem distante da cidade. E de lá para cá, a gente sentiu que o festival, a fase local do festival, teve um aumento considerável de talentos, né? E participando em festivais aqui dos municípios mais próximos, né? Classificando músicas. Eu acho que isso é o mais importante, né? É a inserção de músicos, de talentos locais, né? que não tinham espaço. A partir, né, desse momento que eles tiveram essa oportunidade de subir num palco de festival, foram buscando novas parcerias, né, com esses artistas que vêm de todo o estado aqui para Capão Leão participar, formaram parcerias e hoje participam de igual para igual. Houve um ano, se não me engano, foi na 5ª edição, que eu ganhei como melhor intérprete naquela ocasião. Atuei também como jurado, e isso faz com que, repito, né, de uma maneira ou outra, tivesse sempre uma ligação direta com esse festival. Assim, um festival que eu tenho um carinho enorme por tudo, né, pela criação, pela composição, pelas apresentações, mas principalmente pelas relações, né, que vão se estabelecendo a partir desse contato musical, né, que ele começa bem antes do palco, né. As composições nascem de várias formas, como mencionei, às vezes vêm de festivais fechados, outras vêm da pura inspiração cotidiana, né. Então às vezes um letrista, tô te mandando uma letra, faz uma melodia para mim, por favor, e tal. A gente realizou esse ano, em março desse ano, realizamos o quarto rodeio, né, juntamente com a patronagem, né, do Topeiro do Sul, classificando mais uma. Então, isso é uma evolução que a gente, no meu ponto de vista, o festival que inicialmente começava com 4 músicas locais e 10 geral, hoje ele inicia com 19 músicas, muito mais oportunidade de participação. A gente está aí, colocando à disposição da fase local participar de 9 composições, né? Claro que ali cabe parcerias como as músicas locais. Hoje também a gente abriu, né, para ter parcerias. Que isso é bom porque os músicos locais também buscam parceiros, né, de outros municípios, né, e assim, como os daqui procuram eles, acabam que esses mesmos músicos, né, que rodam todo o estado também convidam os leonenses, né, para fazerem parceria para
para outros festivais. É o que tem acontecido, né? Nisso começou a operar a Casa de Cultura, Hipólito José Costa, nossa Casa de Cultura, e com aulas de música. Nisso trouxeram para cá, com as aulas de música, trouxeram a Maria Conceição, né? É um expoente do nosso cancioneiro gaúcho, e ela começou com as aulas de música na Casa de Cultura. Para mim serviu como fomento, como instigar o fomento daquelas crianças que viam nós no palco, a querer um dia estar ali e buscar o recurso do aprendizado da música. Eles foram para a Casa de Cultura, a Casa de Cultura deu a possibilidade, o município deu a possibilidade de estudo, e isso se deu por conta do Levante, por conta de instigar a cultura na arte da música e do canto, né? E tudo saiu, tenho certeza, que foi dali. Porque antes não havia nada. O Levante é a luz cultural sobre a música do município. Então, o Levante é um patrimônio da metade sul já, né? Soma-se a outros festivais da metade sul do estado e hoje já é certamente uma referência consolidada em termos de festival, né? Hoje os grandes compositores, os grandes músicos fazem questão de enviar suas músicas, de participar do Levante. E a partir da 9ª edição, montamos um projeto e aprovamos o projeto lá na LIC e tivemos a inserção do primeiro Levantinho, né? O primeiro Levantinho com 8 músicas, né? 4 músicas da fase mirim e 4 músicas, né, da fase juvenil. Para a 8ª edição a gente não conseguiu aprovar na LIC, para a 10ª edição a gente não conseguiu, e então tínhamos o evento marcado para maio, onde deu aquela baita enchente a nível estadual. Todos os eventos, né, de todo o estado foram suspensos. Estávamos já com o pavilhão montado já na praça, PPC e pago, e o prefeito suspendeu. Achamos melhor suspender. Não tinha como realizar um evento, embora a gente naquele momento o município do Capão-Leão, né, não teria sido atingido, só que estava uma comoção geral, muitas vidas perdidas, e a gente resolveu cancelar o evento. Mas resolvemos ainda realizá-lo no mesmo ano, né? A gente realizou a gente voltou lá para o nosso CTG parceiro, né, para o CTG Tropeiros do Sul. Teve algumas mudanças, né, músicos que não puderam vir, músicas que já tinham passado em outros festivais. Tivemos que substituir duas músicas por músicas suplentes. 3 ou 4 intérpretes, né, não puderam vir, vieram outros. Mas realizamos o festival, foi realizado. E não pudemos realizar o Levantinho na 10ª edição. Aí retomamos agora o Levantinho já com uma proposta também um pouco diferente. A gente inseriu 2 músicas, uma em cada fase, músicas locais, né, onde a gente teve 2 meninas que se apresentaram, 2 meninas leonenses, e onde fizeram uma apresentação emocionante, né? Então que faz parte da vida do campo, porém só conhece quem cedo levanta e sai campo fora no sol da garota que traz a querência nos seus tímido desfora, no bico de passo e bater de canto de paz e poesia, cavalos de homens se tornam central, da bandeira ao chuva é outro dia. Tímido desfora, no bico de passo e bater de canto de paz e poesia, cavalos de homens se tornam central, da bandeira ao
E agora, já foi na segunda edição do Levantinho, isso trouxe ao festival uma dimensão ainda maior na minha concepção, porque a participação de crianças, de jovens, faz com que a comunidade se envolva mais ainda, né? A participação de crianças sensibiliza muito as pessoas também, né? E sem contar que elas são o futuro, não só dos festivais, mas da nossa cultura, né? E isso é uma contribuição importante também do Levante. Eu acho que isso foi um achado, a realização do Levantinho também. Quando criaram o festival, eu disse, olha, não importa que a gente ganhe, a gente já ganhou só em ter o festival, em haver um palco que a gente possa mostrar aquilo que a gente leva em tudo que é lugar fora daqui, já é o nosso prêmio, é a premiação por tudo aquilo que a gente fez. E então é uma constante evolução. Acho que, no meu ponto de vista, o Levante alcançou o seu propósito inicial e segue evoluindo. Outro aspecto assim do Levante é que ele começou um processo também de regionalização importante. Pelotas teve já 3 ou 4 festivais e isso não aconteceu. Não teve continuidade. Por razões as mais diversas, assim, né? Tiveram grandes ideias de festivais bem concebidos e que não foram adiante, que não conseguiram, como o Levante, chegar a uma 11ª edição, assim, né? Muitos não chegaram a uma 2ª ou 3ª edição. Outros ficaram lá pela 4ª, 5ª, que eu lembro, né? E ideias boas, mas não conseguiram se fixar no cenário dos festivais. O Levante conseguiu se sedimentar e permanece até hoje, chegou à 11ª e cada vez cresce mais. A gente vê a busca pelo festival entre os compositores, a gente vê o público aumentando de um ano para o outro, né? A gente vê a estrutura melhorando a cada ano, a estrutura de palco, de propaganda, de sonorização, né? Toda a estrutura, todo o arranjo do festival vem crescendo. Essa última composição que eu escrevi para esse último Levante, Graniteiro, Vida e Lida, era na verdade uma homenagem ao graniteiro, que eu acho um tema muito importante. Eu sou apaixonado por tema. Eu não venho de uma família de graniteiros, né? Eu cresci no Capão do Leão, mas eu sei da importância dessa atividade, eu sei da importância dessa gente para a construção do município. E o trabalho deles está em cada rua, está em cada cidade. E uma atividade que se manteve por muitos anos, trouxe renda. E quanta gente viveu disso. E era o que nós tínhamos, né? Era a pedra. E eu não tenho a pretensão de falar o que eu não conheço. Eu sempre procuro estudar, pesquisar bastante, até na lida de campo, porque eu venho do campo, mas eu não sou um campeiro. Eu sou urbano. E eu escrevo para gente de campo. A minha música, eu quero que ela atinja o pessoal do campo, que ela tenha... o nativismo te dá essa liberdade. É uma canção poética, mas ela também fala de campo, ela fala de amores, ela fala de desamores, e fala de solidão, e fala de uma série de coisas. A fé em Santa Luzia, meus ferros enferrujados, na calmaria da tarde, a solidão de um povoeiro.
dor do ofício, sabe da seda e brincante, e às vezes lembra o estrondo, meu tiro de levante. É muito importante essa questão da música nativista dos festivais para quem está no meio, porque senão não tem como se divulgar, porque é um público muito restrito e agora já não tem mais CD, agora tudo é digital. Enfim, eu tenho muito orgulho de dizer, a qualidade do festival do Capão do Leão, a régua subiu muito. Então assim, para estar ali, como eu disse, né, como eu já tinha dito, só o fato de estar ali a gente já se torna vitorioso por estar ali, porque não é para todo mundo. O nível subiu muito, a régua subiu muito. Quem sabe usando seja costeado de renda, vai devegando pra grana, e assim a sorte lhe ajuda, sem nome pronto e sisuda, com traços de quem trabalha, tem bala de mortalha na cabeça do zagueiro, retrata o cabo do meio e as contas do marca-talha. Quem sabe o zaino derruba, seja costeado de renda, vai devegando pra prenda, e assim a sorte lhe ajuda, seu nome fronte sisuda, com traços de quem trabalha, tem bala de mortalha na cabeça do zagueiro, retrata o cabo do meio e as contas do marca-talha. O nome do festival, lá no seu início, bem antes da gente colocar o festival em prática, né, a gente tinha uma ideia de colocar um nome que tivesse uma referência com a cidade, com Capão do Leão. E pensamos automaticamente, o que a gente pensa, né? A gente pensa, o Capão do Leão tem muita pedreira, né? Então, e na época ainda tinha, hoje já se passou 17 anos, né? Mas na época ainda tinha muito, em 2008, ainda tinha muito graniteiro. Hoje tem poucos, ainda não está extinta, mas está quase, essa profissão aqui em Capão do Leão. A gente tem umas pessoas aqui, uns vizinhos aqui do Cerro do estado que ainda usam dessa técnica, né? E então pensamos, eu conversando, tomando um mate lá na casa do Kleber Freitas, meu colega de prefeitura, conversando com o pai dele, né, que já tinha se aposentado da Empenho, o seu Francisco, estavam conversando sobre os tiros, né, os nomes, né, de técnicas de desmonte de rocha. Aí começou a me falar, né, dos nomes, né. Aí falou o tiro, né, o desmonte, né, paredão, né, que é o corte na vertical, né, e desaba, por isso que é paredão, né, desaba um paredão, né, de rocha. Falou no patarro, né. Inicialmente a gente até pensou em usar o patarro, o nome, patarro da canção gaúcha. Chegamos a escrever isso no primeiro projeto, aquele que eu tinha falado inicialmente não passou, né. Mas aí depois a gente achou melhor usar o levante, que é o tiro de levante, né, que é um tiro que dá que se faz o corte na horizontal, né. Então quando ele rompe, né, ele tipo levanta a rocha, né, a parte. Então por isso que é esse nome, né. A pedra é tordilha sul pra quem se quebra, o queixo com tiro
E depois que ela estoura, o mango é a maceta e o ponteiro vira espora. O ginete é o graniteiro, cumpridor da sua sina, que peleia pela vida, descansa e carrega pedra com o aço na retina. E o tiro é um levante, como esta festa crioula. Nesta terra em que a pedra, nesta terra em que a pedra pode ser tordilho ou moura. O resultado da doma irregular, aduquinho ou moeirão, e no rastro da potra que sentiu o aço da espora, ficou um rombo no chão. O homem que corta a pedra, a madrinha própria história, deixa pra eternidade as mangueiras lá do campo e os passeios da cidade. E o tiro é um levante, com esta festa crioula. Nesta terra em que a pedra, nesta terra em que a pedra pode ser tordilho ou moura. E o tiro é um levante, como esta festa crioula. Nesta terra em que a pedra, nesta terra em que a pedra pode ser tordilho ou moura. Nesta terra em que a pedra, nessa terra em que a pedra pode ser tordilho ou moura. Ficam as lições do tempo em cada verso que faço. Todo poema, uma história, e a cada linha renasço. A bota sempre no estribo, na obrigação que conduz, e o zaino carrega meus erros no esfolado das cruzes. Tentei amansar o tempo, entropelhando lembranças. Sei que a vida renova em cada gesto de afeto, do avô mimando o neto, embussalando as horas. Tentei amansar o tempo, entropilhando lembranças. Sei que a vida renova em cada gesto de afeto, do avô mimando o neto, embussalando as horas.